Graça e paz, meus amados, passando aqui para deixar um recadinho do coração do nosso Deus ao teu coração. Não sei como você amanheceu esse domingo de hoje, um domingo maravilhoso, onde o Senhor nos preparou, nos deu mais um dia, mais uma oportunidade para que a gente viva, para que a gente possa viver os planos dele. Mas eu sei que nem sempre é assim. Nós acordamos, nós agradecemos ao Rei dos Reis pelo nosso dia e esperamos de fato que a nossa colheita seja tão boa quanto aquela que nós selecionamos sementes do amor, de paz, de saúde, de gratidão. Mas parece que na hora da colheita as coisas fogem um pouquinho do nosso controle. Mas isso não quer dizer que tenha fugido da mão daquele amado das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Davi, o rei, o pai de Salomão, havia prometido o trono para ele. Sabe, querido, Salomão seria o sucessor. Adonias ficou no lugar do último filho de Davi, porque Absalão já não existia mais. A sua arrogância, a sua prepotência, a sua mentira, a sua enganação o fizera morrer. Davi foi um homem justo, que procurou fazer justiça sim, que procurou acertar também, mas ele também errou pelo caminho. Sabe, meu amado, o que eu vim dizer para você nesse dia de hoje é que em meio aos erros, procure sempre acertar. Arrependa-se, reveja a rota, muda o caminho, faça o melhor para que as coisas andem e dê certo. Davi pecou com Betseba, seu filho viera a nascer, depois de 7 dias faleceu. Os filhos de Davi não foram um bom exemplo de filhos. Houve violência sexual entre irmãos, uma bagunça. Absalão, além de se vingar, também queria roubar o trono do pai, uma confusão. Mas o problema de Davi é que ele não sabia dizer não para os seus filhos. E a própria Bíblia vai dizer que ele nunca dissera não para Adonias. Adonias era um homem prepotente, era um homem arrogante, era um homem presunçoso. Chegou um belo dia, o seu pai já avançado em dias, Davi já estava idoso. Ele mandou matar bois, bestas feras, mandou fazer uma festa para ele assumir o trono. Que presunçoso, a cadeira não era dele. Apesar, querido, que como ele ficou no lugar de último filho, seria natural a ordem estar passada para a mão dele. Afinal de contas, nós sempre esperamos que o primogênito faça alguma coisa para que nós, caçula, possamos viver o melhor da terra, já que o último vai se responsabilizar, tem a responsabilidade. Mas lembra que nem sempre é assim. Davi era o menor da casa e Deus o escolhera. José era o menor da casa e o Senhor assim o fez, como um governador. Isaque viera depois de Ismael, mas a promessa mesmo estava sobre Isaque. Querido, você precisa entender que se a promessa de Deus está sobre você, não há nada e ninguém que possa te deter. Então, um belo dia, Adonias, com seu coração voltado para a arrogância, queria tomar o trono de seu pai. Então, o profeta Natã conversou com Betseba e disse que estranho, o trono não estava marcado para Salomão. E por que Adonias está festejando? Porque Adonias tem homens do lado dele, mas nem todos foram com Adonias. Os valentes de Davi não participaram. Muitos governadores, sacerdotes não participaram. Querido, quando você tem a visão do alto, não importa se na mesa do lado está tendo festa, está tendo fartura. Se não é uma ordem dos céus, não procure assentar-se onde Deus não está. Então o rei, ouvindo aquilo, disse: chama-me Salomão. Não, eu não posso deixar do jeito que está. Eu entrei aqui para dizer para você que, diferente de Davi, Jesus, o nosso Senhor, ele vai por diversas vezes nos dizer não pelo caminho. Ele sabe nos corrigir, porque ele sabe, querido,
que uma correção protege os filhos dele de muitas coisas, da morte, de intrigas, de falências. Porque se a gente estiver ligado aqui na palavra do Senhor, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas a gente precisa estar enraizado, sermos obedientes ao Pai. Sabe, meu amado? Então, Salomão foi constituído rei. Assim vai dizer em 1 Reis 32. 1 Reis, capítulo 1, versículo 32. Disse o rei Davi: chama-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benai, filho de Joiada, e entram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir meu filho Salomão na mula, que é minha, e faze descer a Giom. E ali, então, provou-se que o trono estava nas mãos de Salomão e não na mão de Adonias. Então, querido Adonias, ouvindo aquele burburinho, aquele alvoroço, perguntou no 41, e ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer, também Joabe, ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Usurpando, e ainda achava que ia ter boas novas? Como que alguém que quer ficar com algo, que quer roubar, que quer dar um despertinho, pode receber boas novas? Respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. Querido, quando Adonias ouviu isso, um pouquinho mais à frente, Adonias fala para Salomão, para que ele não o ferisse, para que ele não o matasse. E Salomão disse: se você for homem de paz, você viverá. Mas se você for homem mau, assim você morrerá. Sabe, querido, Salomão tinha toda a autoridade. Se Adonias pensasse naquele momento de fazer algo contra o rei poderia matá-lo, embora sendo seu irmão. E ele ajuntou-se na ponta do altar. Querido, eu conheço um altar da verdade, que é o altar de Deus. E esse altar nunca deveu nada a ninguém. Mas se você, puro de coração, se ajuntar no pé do altar de Deus, na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu posso te dizer algo. Aí sim haverá proteção. Mas tem que ser um coração puro. Porque um pouquinho mais na frente, no capítulo 2, ele intentou algo contra a mãe de Salomão, para que Betseba fosse falar dele para o rei Salomão. E Salomão logo descobriu e falou: não, eu sei quem mandou. Eu sei que foi Adonias que falou isso para a senhora. E a senhora veio me pedir isso. Imagina, eu não posso deixá-lo casar, porque ele queria casar com uma das viúvas assim que o seu pai morrera. Ele queria o quê? Casar com uma das mulheres de Davi. Obviamente, querido, para estar mais próximo do trono. E aí Adonias disse: não, de hoje não passará. E assim ele morreu. Sabe, querido, que eu vim dizer para você que esse problema acha que vai ficar sobre você, sobre a tua casa, e vai usurpar aquilo que é teu por direito. Não tem como, não há lógica. Diante de Deus, não há possibilidade desse Adonias vencer você. O que eu entrei hoje aqui para dizer ao teu coração é que podem estar assentados na cadeira que é tua, podem ter forjado algo para tomar o espaço, destruir a tua família, trazer intriga para o teu lar. Podem. Mas se você tiver de acordo com o que Deus disse ao teu respeito, vai acontecer. O problema de Davi é que Davi nunca soube dizer não aos seus filhos. Consequência de um pecado, a maldição parece que instalou-se
na vida daquele homem. Por mais que ele fosse segundo o coração de Deus, houve-se colheitas péssimas pelo caminho, porque a plantação, querido, também foi péssima. O próprio Salomão vai nos dizer que aquele que planta vento, colhe tempestade. Querido, escolha para você aquilo que Deus tem escolhido. Adonias queria algo que não era dele. Falso, mentiroso, na ponta do altar, pediu misericórdia para seu irmão. Seu irmão dizendo que se ele fosse de paz, viveria, caso contrário, não. Salomão deixou bem claro para ele que se ele quisesse tomar o trono, se ele fosse o trair, ele acabaria com sua vida. Mas ele não temeu, porque a presunção, a arrogância já tinha secado das vistas dele coisas boas. As escamas, encantamento já tinha se alojado. Sabe quando você fala assim, gente, aquela pessoa não vê aquela situação, ela não vê que aquela situação está levando ela à morte? Querido, eles não veem, porque a maldade, a presunção, a arrogância já comandou o coração, mas você não. Você veio aqui direcionado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo para entrar num vídeo como esse. E eu vi que nenhum Adonias vai ficar com a tua família. Nenhum Adonias vai ficar com os teus projetos. Nenhum Adonias vai se assentar na mesa. Ah, mas houve festa. Ah, mas matou-se bois. Ah, mas todo ali estava ovacionando. Ah, querido, sem visão. Quem anda com gente sem visão é porque já perdeu a visão dos céus há muito tempo. Mas eu entrei nesse vídeo com direcionamento do Espírito Santo, bem rapidinho, para dizer para você que tudo quanto é teu por direito você vai alcançar. Sabe, Deus tinha falado para o rei Davi que ele não construiria o templo, apesar que Davi já tinha deixado tudo arrumado. Já estava comprando tudo aquilo que fosse ser usado para o templo. E o Senhor disse, não é você, é Salomão. Então não foi somente Davi que colocou em seu coração e fizeram uma promessa a Betseba que o filho seria o rei, seria o sucessor. Era o próprio Deus que já tinha um plano. Bem sabemos que Salomão, um pouco mais na frente, também se perdeu em sua vaidade, com muitas mulheres, com muitas riquezas. Começou a olhar as coisas materiais e esqueceu um pouco daquilo que Deus havia ensinado a seu pai. Mas nós sabemos também que o fim, que a vida dele também não foi muito boa, embora ter sido intitulado pelo próprio Deus o homem mais sábio. Não houve e não haverá. Então nós precisamos entender que um homem tão sábio como o rei Salomão deixou-se enganar pelas mentiras do mundo, pelos desejos da carne. Imagina você e eu, imagina nós. Um homem que viveu de escolhas da carne e pagou com escolhas da carne. Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que semeia da carne colherá. Não tem jeito, apóstolo Paulo nos ensina a plantar as coisas de ordem espiritual, com visão aberta, com visão santificada, uma fé racional. Você não vai viver uma vida incompreensível, sem compreender as coisas da terra, mas você vai ter visão dos céus para plantar. Só que Salomão esquecera disso pelo caminho. No fim de tudo, ele mesmo fala com suas palavras que de vaidade, tudo é vaidade. Que o estudar muito é enfado da carne. Não adianta, querido, a gente estudar a leitura da palavra de Deus e não executar. Não adianta a gente ter todos os versículos na ponta da língua, mas na hora da gente executar, a gente não consegue executar 2 mandamentos. Não adianta. O que vai fazer nós alcançarmos a salvação é a nossa boa conduta, não aquilo que falamos, mas aquilo que fazemos. Então, a partir de hoje, querido, você precisa entender que a cadeira, o lugar, o legado que é teu. Lembra que eu disse para você que Adonias, por ter ficado no lugar do filho mais velho, era natural ele comandar, ele ter o legado do seu pai. Mas você sabe que Deus não anda na lógica humana, ele anda na contramão do homem. E ele mostrou para Adonias
que se ele quisesse usar o menor e honrar o menor, assim ele faria. Que não importa a posição de Adonias, o que importava é que a palavra de Deus precisava prevalecer sobre o rei Davi. Davi, querido, foi um homem que carregou a arca, um homem que cuidou das coisas do Senhor, só que era um homem que não sabia dizer não para a tua família. Então, como a carta em Timóteos vai nos ensinar que o nosso primeiro ministério é a família, Davi já estava errando. Precisava corrigir, os filhos precisavam ser sujeitos ao pai. Quer prosperar na terra dos viventes? Ensina seus filhos a ser sujeito a você. Ensina bons modos aos teus filhos. Não compactua com a mentira de Satanás, onde o mundo mostra para os filhos de hoje que tudo que é coisa da carne, fruto da carne é o certo. Nós não estamos aqui para compactuar. Você precisa dar não dentro da tua casa e pôr limite. Esse é um direcionamento de Deus ao teu coração para esse último dia do mês. Quer colher coisas boas no próximo mês? Já começa entrando ele e plantando coisas boas. Já começa dando não para o diabo, dando não para aquilo que não é de Deus para dentro da tua casa. Não aceita coisas do mundo, mãe, pai, dentro da tua casa. Você é o responsável pelo teu lar. Você pode estar abrindo uma brecha onde coloca um filho contra outro filho e onde a maldição entra. Lembra que estão proibindo nas escolas de orar antes de subir à sala de aula? E olha aí o que está acontecendo. Onde proíbe o agir de Deus, Satanás se sente e, na verdade, ele tem a liberdade de reinar. Onde bloqueiam a palavra de Deus, estão abrindo portões do inferno para poder fazer o que quer nas escolas, por exemplo, nos nossos jovens. Vivendo uma vida parecendo Adonias, fazendo festa, pintando e bordando, achando que o Deus de Israel vai deixar do jeito que tá. Sabe, querido, o rei Davi perdeu a mão pelo caminho, mas o rei Jesus não. O rei Jesus, tudo que foi lhe dado pelo Pai para fazer, ele executou. O que o Senhor está dizendo para nós nesse dia de hoje, siga os exemplos do Senhor Jesus Cristo. Ainda que todos contrariassem o próprio Senhor Jesus a ponto de chamá-lo de endemoniado, ele não importou-se. Quando Jesus tinha que dar sim, quando Jesus tinha que curar e libertar, ele curava e libertava. Mas quando Jesus tinha que chamar a atenção dos povos, inclusive dos seus próprios discípulos, ele chamava. Seja a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixa, querido, o inimigo colocar a tua casa por água abaixo. Eu sempre falo uma coisa, que aquilo que for teu, aquilo que tiver dentro da vontade do Senhor, o Senhor sempre arruma um jeito de reencaixar. Caso contrário, deixe que vá. Talvez você vai dizer para mim, é fácil dizer, difícil sou eu. Não, querido. Eu também tive que deixar muitas coisas bem longe de mim. Coisas que eu queria, coisas que não iria prejudicar ninguém, mas não estava sob o controle da vontade de Deus. Por mais que eu achasse que Deus estava no controle, que Deus estava num relacionamento, que Deus estava numa amizade, Deus não estava. E eu fui obrigada a abrir mão daquilo que eu queria para viver aquilo que Deus quer. Então você precisa entender uma coisa. Davi tinha prometido para Salomão, para Betseba, que o trono seria dele, de Salomão, do filho daquela mulher. Ninguém ficaria, ninguém tomaria. O fim de Adonias foi morte, porque o fim do traidor e o fim do pecador é morte na certa. Mas o fim daquele que teme ao Senhor é de paz, é de glória, é de bênção, é de vida aqui nessa terra e uma vida eterna, querido, que não tem riqueza no mundo que pague. Não há cadeira no mundo, não há trono no mundo que pague nossa salvação.
Você é responsável pela tua casa, você é responsável pela tua família, você é responsável por aquilo que você liga no televisor e coloca para os teus filhos assistir. Então, filtra os desenhos, filtra o filme, filtra o programa. Tem gente, querido, que ao invés de estar dormindo, está assistindo aquele negócio que começa com B, um besterol. É uma pornografia, mentiras, coisa do mundo. Não precisa nem ligar na hora, é só um comercial, um jornal, a internet quando você abre. Uma sujeirada e as pessoas gastam energia com bobeira. Aí quando a luta vem, a praga vem e entra dentro da casa delas, elas ainda querem questionar Deus. E Deus não pode dar o trono, a cadeira, porque eles não estão plantando, eles não estão na brecha, não estão no lugar para receber. Como eu sempre falo, imagina você que entra num vídeo como esse, presta atenção do início ao fim e acredita naquilo que sai da minha boca, que vem do coração de Deus. A luta já bate em você. Tem hora que você não sabe nem como orar. Tem hora que lhe falta até lágrimas para chorar, de tanto que você já chorou. Um coraçãozinho apertado, aquele nó na garganta. Que quando as pessoas perguntam para você, tá tudo bem? Você faz igual a Sunamita, vai tudo bem, mas a casa destruída. Imagina você que já passa por isso. Imagina se você emprestasse os teus ouvidos à tua casa para ser ninho de Satanás. Porque o diabo, ele é sujo e ele veio para matar, roubar e destruir. E você pode ver que hoje ele já entrou até nas igrejas. As igrejas hoje, elas já querem fazer culto como shows. Querem apresentar a casa de Deus como fosse apresentar algo do mundo. Você viu, querido, tá estreito, Jesus está voltando e ele vai vir buscar a noiva. E ele não vai vir buscar uma noiva manca, com as vestes sujas. É uma noiva pura, uma noiva inteira. Manca, querido, tô dizendo do lado espiritual. Que um dia quer as coisas do Pai, mas quando estão servindo um banquete na mesa de Adonias, vão lá e se assentam à mesa, comem das porcariadas do que o rei do mundo está oferecendo. Um falso rei, um rei com R minúsculo. Enquanto a mesa dos reis e senhor dos senhores não querem mais fazer parte, porque a verdade dói. A verdade confronta. O Senhor Jesus Cristo diz que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo nos deixou claro que a gente podia ir a Ele do jeitinho que estamos, mas ninguém fica do jeito que está. O que eu estou dizendo para você no dia de hoje, meu amado, é que vai vir muitas coisas boas, mas para isso você vai precisar estar junto do Rei Senhor Jesus Cristo. Com quem você está hoje? Do lado do Rei Senhor Jesus Cristo ou assentado à mesa de Adonias? Para o usurpador, o final sempre será de vergonha, sempre será de perda. Eu profetizo sobre você um dia de paz, um dia glorioso, um dia onde dos altos céus o Senhor possa fazer acontecer o melhor sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças. Que haja paz, que haja vida, que haja saúde no meio daquilo que você tem trabalhado para construir. Se a sua plantação você tem escolhido boas e boas sementes, a tua colheita será surpreendente. Paz.